Paz do Senhor, nós estaremos aqui com a lição 8, que diz: conheça seus novos relacionamentos. Então, nós iremos orar e vamos começar. Amado Salvador, em nome de Jesus Cristo, colocamos diante do teu altar a vida dos teus servos e tuas servas, a vida dessas pessoas que nos ouvem, que através dessa lição o Espírito Santo venha nos ensinar a ter um relacionamento contigo e com as pessoas ao nosso redor. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, porque nós sabemos que nós estamos dependendo, então, do ensinamento da tua palavra, Pai. E nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor, abra os nossos olhos espirituais, nos dá um coração novo, tira o comichão de nossos ouvidos e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. O textual dessa lição diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. Verdade aplicada. O mundo espera de nós algo que resplandeça nas trevas deste século. Objetivos da lição: situar bem a relação entre o crente e o mundo, destacar como deve agir o cristão na sociedade, conhecer os propósitos de Deus para o nosso bem-estar social. As meditações diárias de segunda a sábado são as seguintes. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não só assim os ímpios, mas como a manhã que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Daniel capítulo 12, versículo 3, que diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Marcos 10, 29 e 30, e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Mateus 25, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O glossário dessa lição tem duas palavrinhas: corrupção, que significa pecado, suborno, perversão; entenebrecida, coberta de trevas. Então vamos para o texto de referência para essa lição, que está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 2, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei como superior,
quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Então nós iremos para a introdução dessa lição. Conheça seus novos relacionamentos. O homem é, por natureza, um ser social. Mas há muita diferença nas relações sociais entre incrédulos e crentes. O apóstolo Paulo estabelece as características da sociedade em que todos nós vivemos e as características do relacionamento do crente com essa sociedade. Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o primeiro ponto aqui é a nossa sociedade. É uma geração perversa. Uma geração inteira sendo destruída pela perversidade e, acima de tudo, tentando nos influenciar. Atos 2,40, que diz assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração é o que chamamos de mundo. 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que jamais deve ser amado pelo crente. É uma geração corrompida. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Que diz assim: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É uma geração perversa. Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. É uma geração entenebrecida, que vive em trevas. Efésios 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Ponto B. O cristão e a sociedade. Qual deve ser o relacionamento do crente com essa sociedade? Sem dúvida, estamos no meio da sociedade, entre os mundanos do mundo, João 17, 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas temos que ser irrepreensíveis, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ponto C. O cristão e a sua sinceridade. Temos que ser sinceros. Filipenses 1, versículo 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Precisamos dar testemunho de que somos realmente filhos de Deus diante dos filhos deste mundo. 1 João 3, versículo 1. Vede com grande caridade nos ter concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Temos que ser inculpáveis. João 8, 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crerdes? Temos que ser identificados como astros luminosos. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Devemos resplandecer nesse escuro mundo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Sua vida tem sido assim? Pois bem, procure absorver o ensino da Bíblia, porque só ela nos mostra como o crente deve relacionar-se na sociedade atual. Ponto 2. Nosso lar. No lado do cristão, deve haver o culto doméstico diário. Devemos cultuar a sós com Deus, com a família reunida e junto com toda a igreja. Os problemas familiares estão ficando cada vez mais complicados por falta do culto familiar. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Salmo 55, versículo 17. Ponto A. A harmonia do lar. No lar deve haver harmonia entre marido e mulher, pais e filhos. Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21, que diz assim: Vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os filhos devem ser criados cuidadosamente. Instruir ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Ponto B. A santidade do lar. Acima de tudo, o lar deve ser santo no Senhor. Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento costumeiro dentro do lar, em tudo que fazemos e falamos, porque nosso lar tem hóspedes especiais, os quais estão sempre nos visitando, os anjos. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os obreiros de Deus. Atos 16, 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Ponto C. A igreja começa no lar. Podemos ainda hospedar a igreja de Deus em nossa casa. E a nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemão 1, versículo 2. Ponto 3. Nossa escola. Nós e nossos filhos frequentamos as escolas. Todos sabemos que a escola é uma necessidade primordial. Porém, também sabemos que as escolas estão minadas de corrupção ideológica, práticas duvidosas entre a juventude e vícios. Que fazer? Devemos frequentar a escola, mas tomarmos certas atitudes de proteção à nossa vida espiritual. Ponto A. O crente deve guardar-se da corrupção. Todos sabemos que Moisés foi instruído na cultura do Egito, mas tomou uma atitude correta. Hebreus 11, 24 a 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo aconteceu a Daniel na Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Sabemos que estas atitudes até hoje têm nos trazido grandes lições espirituais. Da mesma forma, aconteceu ao apóstolo Paulo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3, versículo 7. Ponto B.
os pais cristãos devem orientar seus filhos no temor do Senhor. Que fazer para nos preservarmos dos perigos da corrupção nas escolas? Ensinar nossos filhos, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versículo 7. Ponto C. O maior legado que os pais podem deixar aos filhos é o caráter. Devem fazer dos seus filhos discípulos de Jesus. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, devem revelar Cristo através do seu viver diário. 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ponto 4. Nosso trabalho. É da vontade de Deus que todos trabalhem. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5, versículo 17. Ponto A. O trabalho é uma dádiva de Deus aos homens. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ao trabalhar, quais as corretas atitudes que devemos tomar? Ponto B. Como devemos nos comportar no trabalho? Veja a resposta de Paulo. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses 3, versículo 22. Esse é o dever do trabalhador cristão, principalmente se o patrão é crente. 1 Timóteo 6, versículo 2. 6, versículo 2. Da mesma forma, a Bíblia tem mandamento para os que são senhores. 1 Timóteo, então, 6,2 diz assim: e os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Ponto C. Como deve agir o patrão? Paulo também traz informações específicas a este respeito. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, versículo 9. Quinto ponto, nosso dinheiro. O dinheiro deve ser uma bênção para o crente, nunca maldição. Ponto A. O crente deve ser honesto com o dinheiro. Deus deve utilizá-lo para cumprir seus compromissos de cidadão terreno e celestial. Dizem-lhes eles, de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ponto B. O crente deve trabalhar com honestidade. Precisa de dinheiro, obviamente, para manter-se e honrar seus compromissos, evitando assim receber o título pejorativo de caloteiro. Não deve ser ambicioso, mas despretensioso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Ponto C. O crente deve confiar sua vida e futuro a Deus. Não devemos estar preocupados com o futuro demasiadamente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Como o cristão deve se comportar em relação a empréstimos? Romanos 13, versículo 8, traz uma resposta. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor,
com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eis uma séria advertência de Jesus às riquezas materiais. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. Ponto 6. Os tribunais e as autoridades. Na medida do possível, devemos evitar as ações judiciais procurando os acordos consensuais. Lucas 11, versículo 2 a 4, diz assim: E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhes. Lucas 17, 4. O crente e os tribunais. Ponto A. Como deve ser nosso comportamento caso tenhamos que ir a tribunais? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. E como ficam os casos de justiça entre irmãos? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? 1 Coríntios 6, versículo 1. Deus estabeleceu as autoridades, Romanos 13, de 1 a 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ponto B. Que devem os cristãos fazer pelas autoridades? O cristão deve interceder e colocar diante de Deus as autoridades de seu país. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ponto C. Deus também estabeleceu as autoridades da igreja. Elas devem ser respeitadas, honradas e amadas por todos os cristãos. Veja a recomendação bíblica a esse respeito. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 3, versículo 17. Conclusão. Acima de tudo, nosso comportamento com a sociedade descrente deve basear-se no exemplo em todas as áreas de nossa vida, quer seja espiritual ou material. Tem sido assim com você? Que o Espírito Santo lhe ajude nesse mundo que jaz no maligno. Vamos para o questionário que diz assim: descreva como é o mundo em que vivemos e como devemos nos comportar. Aí ele dá aqui Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos ler aqui o que fala Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então ele pede aqui descreva como é o mundo em que vivemos e como devemos nos comportar. Então Filipenses 2,15 já responde que nós vivemos em um mundo
corrompido, uma geração corrompida e perversa. E o Senhor manda que nós venhamos a viver uma vida irrepreensível e sincera, como filhos de Deus inculpáveis, e que nós venhamos a resplandecer como astros no mundo. Ponto 2. Como deve ser o lar do cristão? O lar do cristão deve ser um lugar onde as pessoas tenham comunhão, deve haver o culto doméstico diário, tanto o culto a sós com Deus como a família reunida e também junto com a igreja, sabendo, né, que a palavra de Deus fala que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, que os anjos do Senhor estão presentes em nosso lar e que o nosso lar também está aberto à visitação dos obreiros da igreja, dos irmãos. Que cuidado, ponto 3, que cuidado o crente deve ter na escola? Nós sabemos que a escola tem sido um campo minado de corrupção ideológica. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos instruir as nossas crianças em casa, ensinar a palavra de Deus para ela e como vencer essa corrupção e instruindo e protegendo a vida espiritual dos nossos filhos. Então, nós devemos estar atentos todo o tempo com aquilo que é ensinado na escola. E estar sempre conversando com os nossos filhos sobre o que ele aprendeu, qual foi a atitude dos colegas, do professor em sala de aula. Nós precisamos estar atentos a todo o tempo. E as amizades dos nossos filhos, a gente também deve tomar cuidado. Ponto 4. Que cuidado deve ter o cristão em relação ao dinheiro? O dinheiro deve ser uma bênção para o crente e nunca uma maldição. Então a Bíblia fala que nós devemos devolver o nosso dízimo ao Senhor, 10% do dinheiro que nós ganhamos. Nós devemos pagar os nossos compromissos. E a Bíblia diz que não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Nós devemos tomar o cuidado para não ultrapassar o teto de gasto da fonte que nós ganhamos, para que nós não viremos ser presa fáceis, né, do inimigo de nossas almas. Então nós devemos lançar o nosso cuidado ao Senhor e vigiar. Ponto 5. Que fazer quando somos perseguidos? Quando nós somos perseguidos, a Bíblia nos fala que nós devemos perdoar as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos perseguem. Nós devemos procurar entrar em consenso e, quando levado aos tribunais, nós devemos orar ao Senhor, pedir orientação a Deus, para que não venhamos a sofrer injustiças. Louvado seja o nome do Senhor. É uma lição pequena. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Ficamos aqui, nós vamos orar. Amado Salvador, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tudo, querido Pai. Te agradecer por essa lição de novos relacionamentos. Nós que estamos chegando no Evangelho agora e que nós precisamos de instruções. Às vezes nós não sabemos como lidar com as coisas, com as questões. E essa lição ela é muito clara quando fala a respeito dos novos relacionamentos, como se relacionar com o mundo. E o Senhor fala na sua palavra que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Muitas vezes nós queremos levar vantagem em coisas, mas o nosso coração não está mais neste mundo. E muitas vezes precisamos abrir mão para que venhamos a ser fiéis ao Senhor. Toma esses corações em tuas mãos, essas vidas, e ajuda-as, Espírito Santo. Eu clamo a ti, querido Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda essas pessoas. Leva cativo todo pensamento a Cristo.
e fortalece elas na tua presença. Muito obrigado por esse momento, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.